E aí vai até uma piscina, até um tanque, chamado Tanque das Ovelhas. Por que esse nome? Porque ali as ovelhas eram lavadas antes de serem mortas. A realidade de nosso mundo é assim. Enquanto uns celebram, outros sofrem. Na mesma cidade de Jerusalém, todo mundo estava em festa, mas tinha um grupo de pessoas que estavam esperando somente a morte. Então, ali, o livro de João, capítulo 5, verso 1 em adiante, mostra uma história realmente impressionante. Você me acompanha? O capítulo 5, verso 1 diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesta jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando as águas, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, e havia já 38 anos, Jesus vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Sabe que na entrada de Jerusalém havia um tanque, ou uma piscina, que esta não era uma piscina como a piscina dos ricos. Nem era o lugar onde os jovens atletas vão para nadar. Aquele lugar está cheio de enfermos. A Bíblia fala que tem 5 portas esse lugar por onde entram pessoas desesperadas, quase sem esperança. Mas tem um lindo nome, Betesda. Você sabe o que significa? Betesda significa casa de misericórdia. Então, esse lugar é como um hospital, porque tem muitos pacientes, mas não há um médico, não tem sala de espera para abrir uma consulta. Somente tem uma lenda, uma crença. Diz que um anjo desce de vez em quando para mexer a água, e o primeiro doente a mergulhar na água removida vai ficar curado da sua doença. Mas você sabia que isso era apenas uma crença absurda? Isso não era uma realidade. Mas ali estão os gravemente enfermos, estão os prostrados, sem forças, aqueles que são incapazes de se mover, aqueles que têm dificuldade de andar, aqueles que não podem ver, aqueles que têm uma doença incurável. Naturalmente, os enfermos que são capazes de correr mergulham na água antes dos fracos. Tem algumas pessoas ali que contam com a ajuda de seus familiares, enquanto tem outras pessoas que não têm ninguém ao lado do enfermo para que os cuide. Nesse tanque, nessa piscina, acontece o que acontece todos os dias no mundo. Você sabe que os enfermos com pequenas doenças e bem cuidados podem se curar, enquanto os gravemente enfermos, que não têm assistência, pioram cada dia de suas doenças e acabam morrendo. Nesta piscina, há doentes que somente esperam a morte. Infelizmente, para muitos deles, não tem quem os ajude. Enquanto todos esperam ali o movimento da água, ao menor movimento, todo mundo corre. E você sabe que os mais fortes atropelam os mais fracos. Muitos, inclusive, morrem por afogamento, por atropelamento. E muitos morrem perto do tanque, tão perto para mergulhar. Quando Jesus está lá em Jerusalém, ele fica indignado com essa crença absurda
E Jesus vai em contra dessa crença. Porque Deus não pode aprovar milagres com a lei do mais forte. Deus não pode favorecer somente aquele que é mais rápido. Mas como explicar a essas pessoas que essa crença não é certa? Que essa crença é errada? Eles não entenderiam. Como explicar para essas pessoas que Deus não faz milagres favorecendo aquele que é mais rápido? Por isso o que Jesus faz é que Jesus entra, observa todos os enfermos, procura aquele que está pior, aquele que está gravemente enfermo, e vai para aquele que não tem alguém quem o ajude, e é um paralítico. Você sabe que já passou 38 anos esperando um dia ser o primeiro, mas cada dia essa esperança ia sumindo. E ele está condenado à morte, porque ninguém está ao seu lado para ajudá-lo. Agora, você já imaginou passar 38 anos esperando a cura? Quanto tempo você está esperando a cura? É possível que quando nós já passamos meio ano, um ano, o ser humano fica muito desesperado. Mas você já imaginou 38 anos esperando a cura? E Jesus se aproximou dele. E eu fico impressionado porque Jesus faz uma pergunta estranha. Você quer ser curado? Você sabe que em todas as culturas, as perguntas permitem que as pessoas possam interagir. Mas também existem perguntas que, em vez de abrir o diálogo, fecha o diálogo. Você já imaginou quantas perguntas este homem já ouviu na sua vida? Em 38 anos que ele está ali aguardando, esperando um milagre? 38 anos ele já ouviu muitas pessoas fazer perguntas diferentes. Por exemplo, alguém poderia haver perguntado: você ainda não está curado? Tem 38 anos aqui? Você sabe que tem tipos de perguntas. Por exemplo, tem um tipo de pergunta que é uma pergunta manipulativa, onde você tem que dizer o que o outro quer escutar. Por exemplo, uma pergunta pode ser assim: como que você está sozinho? E que sua família não cuida de você? Tem esse tipo de perguntas. Tem outro tipo de perguntas que são perguntas inoportunas. Que essas perguntas machucam e colocam você em uma posição de inferioridade. Por exemplo, uma pergunta inoportuna pode ser essa: você não estaria melhor em casa? Você já viu algum momento na sua vida o anjo descer aqui para mover a água? Tem outro tipo de perguntas que são perguntas indiscretas, que não fazem nada de além de machucar mais o sofredor. Eu imagino que mais de uma vez aqui o paralítico recebeu esse tipo de perguntas. Por exemplo, uma pergunta assim: o que você faz ficar assim? Ou o que você fez na vida para que você fique paralítico? Por que você acha que Deus não cura você? Alguma vez já fizeram uma pergunta inoportuna, ou alguma pergunta que feriu muito seu coração? Mas eu quero que você saiba que a pergunta de Jesus, ainda quando parece impertinente, é uma pergunta de respeito. E por que uma pergunta de respeito? Porque Jesus não chega para impor, ele não quer impor. Jesus respeita sua liberdade. Ele pede sua permissão porque sabe que sua intervenção pode interferir em suas convicções, pode desafiar seus preconceitos. E o paralítico entende muito bem a pergunta de Jesus, mas ele não responde à pergunta, porque ele sabe que a pergunta é muito comprometida, mesmo quando parece que não faz sentido. Então, o que faz o paralítico é simplesmente fazer o que ele acostuma fazer. E que coisa ele acostuma? Reclamar e lamentar. E sabe qual foi a resposta? A resposta do paralítico para Jesus não é: eu quero ser curado. A resposta
era: olha, o que mais me dói é que eu estou só. Eu estou aqui sozinho. Eu não tenho ninguém. Eu sofro mais de solidão do que a doença. Você não acha que é o caso de muitos pacientes hoje? De muitas pessoas enfermas? Seu infortúnio se tornou no centro da sua vida. E que coisa consegue? Consegue um estado de autopiedade. Nos 38 anos, este homem foi perdendo a vontade de querer. Ele não sabe mais o que quer. Tudo o que sabe é que ele se sente abandonado. E a situação crônica de lamento por sua desgraça paralisou até mesmo sua capacidade de pensar. Esse paralítico tem seu espírito paralisado. Não somente seu corpo, tem seu espírito paralisado. Então Jesus tenta com sua estranha pergunta provocar uma reação. Jesus quer estimular sua vontade paralisada. Jesus quer acender em seu vazio mental uma centelha de fé. E por isso que a pergunta de Jesus, ainda quando o paralítico compreendeu, ainda quando ele entendeu, a pergunta de Jesus fica sem resposta. Mas por que Jesus tem que primeiro fazer uma pergunta como essa para um enfermo? Ou acaso não todos os enfermos querem ser curados? E sabe que a resposta é nem sempre. Nem sempre. É ali onde a pergunta de Jesus não é superficial. A pergunta de Jesus é uma pergunta muito inteligente. E eu vou explicar por quê. Porque Jesus sabe que nem todos os enfermos querem realmente ser curados. Jesus sabe que nem todos os que temos problemas realmente queremos ser livres dos problemas. Você sabe qual é a triste realidade? A triste realidade e a verdade é que muitas vezes não estamos dispostos a fazer o esforço necessário para resolver nossas dificuldades, porque pode ser doloroso. Por exemplo, queremos nos libertar das consequências de nossos males, mas não queremos apagar ou acabar com as causas de nossos males. Tem muitas pessoas que querem se livrar das consequências do tabaco, mas eles não querem parar de fumar. Tem muitas pessoas que querem se livrar dos seus problemas, mas os problemas às vezes são consequências dos seus maus hábitos. Mas as pessoas querem se livrar das consequências, mas não querem cortar, largar ali os maus hábitos. Não quer abandonar as coisas que causam aquelas consequências. Você sabe que muitos dos nossos problemas são resolvidos quando, em vez de culpar aos outros, ou esperar que as outras pessoas mudem, nós começamos a mudar. Você sabe que existem pessoas que vivem acorrentados à escravidão, da qual, às vezes, tem estranhas satisfações? Tem uns especialistas que chamam isso de benefícios secundários. Eu vou explicar em que coisa é isso. Tem pessoas que não importa quão dolorosa seja a situação que eles estão passando, mas ele não quer que essa situação possa ser resolvida. Por quê? Porque tem muitas pessoas que pensam assim: se meu problema é resolvido, então ninguém vai se preocupar por mim. Tem muitas pessoas que usam a desgraça da sua vida, o infortúnio da sua vida, para chamar a atenção das outras pessoas. Eu conheci uma pessoa que não queria ser curado porque tinha medo de trabalhar. Ele dizia assim: enquanto eu esteja doente, enquanto eu esteja enfermo, todo mundo vai ter compaixão de mim, vai me dar dinheiro, mas quando eu ser curado, ninguém mais vai dar o que agora recebo. Então, a pergunta de Jesus é muito inteligente. A pergunta de Jesus é: eu estou disposto para fazer um milagre na sua vida, mas realmente você quer? Porque se você quiser, eu posso fazer.
Mas que coisa significa que eu possa querer? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que abandonar aquilo que realmente causa o sofrimento. E Jesus sabe que esse paralítico, além de sofrer por muito tempo, hoje também tem muitas vítimas crônicas que tendem a perder não somente a esperança, mas também o desejo de cura. Essa era a situação do paralítico. Ele também perdeu o desejo de ser curado. Mas por isso Jesus, com muito respeito, está perto dele e diz: você realmente quer ser curado? Você sabe que todos nós, em algum momento de nossa vida, assim como o paralítico, temos que ser confrontados com a dura verdade de nossos bloqueios, de nossa incapacidade de seguir em frente porque estamos paralisados, porque estamos bloqueados por nossos fracassos pessoais, por nossas frustrações sentimentais, por nossos medos, por nossos mecanismos de defesa. Estamos decepcionados de nós, deprimidos por nossa incapacidade de sair do poço em que entramos. Às vezes estamos envenenados por nosso próprio veneno de rancor, inveja, ódio. Somos vítimas e somos ao mesmo tempo culpados de nossos maus hábitos ou de nossos relacionamentos tóxicos. Talvez como o paralítico, você sinta vontade de se libertar, mas você não sabe como, porque você acha que tudo isso é impossível. Muitas vezes você tentou mudar a sua vida, você sente que não pode avançar, você tem paralisia na sua vida. Então você diz: que coisa acontece com minha vida? Não consigo, já tentei, já lutei, já chorei, já fiz de tudo. Sabe que tem situações na vida em que a gente não consegue resolver os problemas sozinho. E aí, a decisão mais acertada, sabe qual é? É aceitar a ajuda daquele que pode nos ajudar. E você sabe quem pode ajudar para qualquer situação de nossa vida? Deus. Deus tem um remédio que seu coração precisa. Você está precisando não de um melhor emprego, você está precisando de Deus na sua vida. Você não está precisando mais dinheiro, você está precisando que sua vida tenha sentido. Então, você pode hoje experimentar na sua vida o poder de Deus. Mas Deus não pode te curar a menos que você não mostre a ferida. A menos que você diga: Deus, aqui eu estou, por favor me ajuda. Jesus sabe que este homem precisa sair dessa situação. Mas também Jesus sabe que este homem não tem nem força de vontade. E agora, que coisa Jesus vai fazer? Como Jesus vai ajudar uma pessoa assim, que leva 38 anos, onde já perdeu até o desejo de ser curado? E você sabe que é impressionante o que Jesus faz. Jesus não lhe diz: olha, filho, vamos, eu vou te ajudar. Você vai ser o primeiro da próxima vez que a água se mover, então eu vou ajudar você a levar até o tanque. Não. Jesus simplesmente lhe diz: levanta-te e sai daqui. Eu gosto muito de Jesus quando ele faz uma cura em nossa vida. Sabe por quê? Porque o primeiro que Jesus faz é quebrar a tradição, quebrar as suas crenças absurdas da vida. Jesus, o primeiro que fez com esse paralítico é quebrar a tradição de que um anjo vem para mover a água. Jesus, o primeiro que quer é que você não coloque sua fé no movimento da água, mas que você coloque sua fé no Criador da água. Muitas vezes nossa esperança e nossa confiança está no lugar errado. Tem muitas pessoas que mais confiam no movimento das estrelas que no Criador das estrelas. Tem muitas pessoas que mais acreditam que o futuro está revelado em outras coisas mais que na palavra de Deus.
Então, o primeiro que Jesus faz é transformar o seu interior, o seu coração. A primeira coisa que Ele faz é tirar você das suas crenças absurdas, daquilo que mantém paralisado sua vida, aquilo que tem amarrado a você. Por isso que aqui parece que a ordem de Jesus parece cruel. Como que Jesus fala para um inválido: levanta-te, toma teu leito e anda, sai daqui, caminha. Mas sabe uma coisa? Eu quero que você lembre o seguinte: quando Jesus dá uma ordem para você, Ele também dá o poder. Ele também dá força para cumprir suas ordens. Mas você tem que acreditar. E eu fico impressionado porque aqui a palavra de Deus diz que o paralítico acreditou na palavra de Deus. Acreditou em Jesus. Ainda sem conhecer Ele completamente, ele acreditou na palavra de Jesus. A ordem foi: levante-se e ande. Você está aqui, você ficou aqui 38 anos. Levanta-te, levante-se. É a ordem de Deus também para você. Rodrigo, José, Ana, Miriam, Rosa. Alexandre, Deus vai te devolver tudo, mas você tem que se levantar. Deus vai te devolver a dignidade que você perdeu, mas você tem que sair do lugar que te mantinha amarrado. Você tem que abandonar esse vício. Você tem que abandonar aquelas coisas que amarram sua vida. E aqui o paralítico tem que exercer fé. Ele tem que acreditar. Acreditar. Porque quando você faz o que lhe é possível, Deus fará o que